Matthew Mercer. And the split's open. Céu. Brennan Lee Mulligan. Work because you tried to resurrect him, but he wasn't dead. Right. You're trying to atone me, and I didn't do anything wrong. Analisando seus estilos de mestre, suas campanhas, seus plots, ficou claro que todos eles têm uma coisa em comum. Audiência, miséria. Tô achando que eu ia dizer, eles são bons atores, eles são teatrais, eles têm investimento. Ninguém acertou! Sim, errou mais ou menos, eles têm tudo isso, eles são bons atores, têm investimento e tudo mais. Mas ser bons atores não é o que faz deles bons mestres. A atuação, a teatralidade, tudo isso é necessário para entreter você, o espectador que tá em casa. Mas um bom mestre não é quem entretém quem tá de fora, é quem entretém quem tá na mesa jogando. E a internet tá cheia de mesas em que você começa a assistir e o negócio tá super chato, mas os jogadores ali estão no melhor jogo da vida dele. A atuação é somente uma das habilidades do octógono de habilidades de um bom mestre, que é claro que eu já tô te mostrando, porque você sabe que eu detesto enrolação. Chama isso aqui de octógono do mestrão, octógono sei lá, porra do octógono. Dá o nome pro octógono aí. E principalmente a nona e mais importante habilidade para um bom mestre que fica fora do octógono, que é validação do jogador. Meu nome é Thiago Trigueiro, eu sou professor, mestre profissional de RPG, oficialmente youtuber, e no vídeo de hoje eu não vou te dizer o que é que faz um bom mestre, porque eu já te disse. Em vez disso, eu vou te ajudar a quebrar algumas crenças erradas que você tem e vou te ensinar a explorar bem essas 8 habilidades, principalmente a nona. Ok? Nesse bloco eu vou te ensinar a usar o octógono da puta que pariu, nome provisório. Ele funciona de forma intuitiva. Se você jogou Pokémon, é só substituir o hexágono por um octógono. Você analisa cada uma dessas 8 habilidades, se dá uma nota de 0 ao máximo, vamos dizer 0 a 5, e aí você forma um polígono esquisitão aqui. A área desse polígono é quão bom mestre você é. Mesmo que ele fique deformado, quanto mais área pintadinha, melhor mestre você é. Esse é o meu octógono, segundo minha autoavaliação. E para comparação, eu vou colocar ele perto de 2 octógonos de 2 outros mestres com quem eu já joguei. Ambos eu considero melhores mestres que eu, inclusive, mas veja que em nenhum deles eu considero bons atores. Eles têm uma atuação operante, basicamente o necessário para se ter um RPG. E no resto é que eles mostram como são excelentes. Mas professor, todo bom mestre que eu conheço sabe muito bem atuar. Pois pra mim, os 2 melhores mestres de RPG do Brasil são atores bem fraquinhos. Quando eu falo do Brasil, é óbvio que eu tô falando online, né? Que tem presença online, que a gente assiste as mesmas. Olha, eu vou lhe dizer agora quem são as pessoas que eu acho os 2 melhores mestres do Brasil. E você vai discordar. Eu sei que você vai discordar. E é isso que eu vou usar para quebrar suas crenças. Mas você, antes de comentar lá, eu sou melhor, escuta meu argumento, ok? Ok? Pois bem, para mim, os 2 melhores mestres da esfera midiática de RPG brasileira são Leonel Caldela e Mestre Pedroca. E a gente combinou. Não venha julgar a minha opinião ainda não. Você pode discordar depois de ouvir os argumentos. Validação do jogador. A validação é o que possibilita tudo. Não adianta você ser muito bom mestre em todas as 8 habilidades e a validação não existir. Você nega todas as outras habilidades. Por isso que eu coloquei ela por fora do octógono. Mas assim, professor, eu não entendi. Eu explico. Eu lembro de um one shot que eu joguei uma vez. A gente tava escapando de um castelo mágico e no final tinha uma porta gigante e metálica. Eu acho que eu derrubo essa porta aí, disse o bárbaro. Eu acho que eu sei como ajudar, disse o bardo, que era eu. A ideia era usar aquecer metal na porta pra ela ficar mais pra amolecer o metal. E aí o bárbaro sentar a porrada. Como era uma ideia legal, aí o druida ainda chegou junto dizendo, vou fazer o seguinte, tu aquece o metal e aí depois eu congelo pra dar um choque térmico, deixar o metal mais frágil. E aí sim o bárbaro deita a porrada na marreta. Aí ele fez a parada numa empolgação danada, só que o mestre só disse, não funcionou. Mas aparecem umas letras com uma charada na porta. Ou seja, claramente o mestre tinha preparado algo que ele achou bacana, e que de fato era bacana, mas aí ele jogou a nossa ideia no lixo pra colocar pra frente o que ele já tinha planejado. A Trigueiro, isso é Railroad? Não sei, cara, eu não acho que seja Railroad. Talvez seja, não sei. E é pecado isso que ele fez? É pra evitar isso a todo custo?
Não, às vezes a ideia divertida do seu grupo é fora do tom da mesa. Às vezes é loucura demais pra dar certo e é ok o mestre dizer, mano, não precisa nem rolar dado, isso aí não vai funcionar não. Mas às vezes é uma ideia válida. E pô, pode não ser uma ideia tão elegante ou tão bem estruturada quanto a que você propôs inicialmente, mas bota pelo menos uma rolagem de dados pra validar a ideia como possível. Ó, eu vou te contar o segredo do sucesso agora. Ei, que tá... Parou. Se você não tava prestando atenção, preste atenção só agora, só esse trechinho do vídeo. Eu vou te entregar um ouro. Isso aqui dava um vídeo sozinho. Não vai porque é basicamente 2 frases. Eu não tô exagerando. Se você é novo no canal, saiba que eu não faço isso. De exagerar, de criar hype por uma mentira. É de verdade o que eu vou te dizer aqui agora. Só isso vai alavancar muito o nível da sua mesa, preste atenção. Se os jogadores executarem bem algo que nasceu de você e deu certo, eles vão se divertir, é bom. Mas se os jogadores executarem algo que nasceu deles e deu certo, aí é ápice. Isso é uma parada que todo excelente mestre entendeu. Eu honestamente não acredito que você consiga ser um excelente mestre sem entender isso. Sabe o que é melhor do que uma solução excelente que você colocou no plot? É uma solução legalzinha, mas que os jogadores colocaram no plot. A gente solucionou a charada lá da porta, tivemos sucesso, a gente passou, mas a charada foi uma solução que o mestre apresentou ali pra gente. E a gente se divertiu, foi legal. Mas se a gente tivesse passado daquela porta na marretada do bárbaro depois de um choque térmico, meu amigo, pode ter certeza que a gente ia levantar em euforia e foda, consegui. E isso não serve só pro sucesso não, tá? Se ele tivesse pedido uma rolagem e o bárbaro rolou mal, portanto não conseguiu quebrar a porta, a gente ainda assim estaria bem mais imerso e satisfeito com a mesa. A gente ia saber que não foi a mão do mestre que impediu nossa ideia de ir pra frente. A sensação que fica é que o mestre valida nossas ideias. Aí, tendo isso em mente, eu quero que você assista ou relembre das mesas Leonel Caldela e do Mestre Pedroca. Meu irmão, elas podem não ser divertidas pra você, que tá como espectador vendo de fora, eu gosto da maioria, não todas, mas pra quem tá jogando, é absurdamente validante esses dois como mestre. Bicho, eu vi uma mesa do Mestre Pedroca no Desce a Letra Show, eles jogaram Assassin's Creed, voltando pra época de Jesus. Então era pra escolher quem vai encarnar. Vocês vão ser outros testemunhas que estavam lá. Quem são vocês que estavam na manjedoura naquele dia do nascimento de Jesus? Não pode ser Jesus. Pior que eu era Pode ser Maria. Jesus. Pior que eu era Maria, mano. Top, Mãe de top. Jesus. Ok. E você? Tô tentando puxar aqui o burro. Claude escolheu reencarnar num jumento. Um jumentinho. O Mestre Pedroca nem piscou, mano. Ele seguiu a aventura normal. O Claude era um jumento. E aí a comunicação foi toda doida lá. E eles tiveram que se virar com as ideias malucas dele. Eu, vendo de fora, achei uma aventura nota 5. Mas eu estudei aquela aventura. Eu estudei o Mestre Pedroca ali. Porque dava pra ver que a galera que tava jogando tava se divertindo pra cacete. Eles estavam saindo, não tinha trilho pra eles saírem. Eles estavam indo pra onde eles queriam. E tudo era possível. Quem dizia que dava, não dava, era dado. Aí você diz, não, mas toda mesa de RPG era pra ser assim. Era pra ser, mas não é. Essa é a métrica de um bom mestre, tá? A gente assiste as mesas na internet e a gente tende a julgar quão bom ou ruim o mestre daquela mesa é, com quanto que a gente tá gostando, com quanto que a gente tá se divertindo, mas não é. A gente tem que prestar atenção em quem tá jogando, o quanto que eles estão se divertindo, ou quanto que eles estão preocupados somente em criar conteúdo. Um bom mestre diverte a mesa. Quem diverte o espectador é um bom showman. São coisas diferentes. Tem sinergia, mas diferentes. O mesmo serve pra Leonel Caldela. Eu queria que um dia ele visse um vídeo meu, porque eu gosto muito dele como escritor e como mestre de RPG. Eu acho ele um mestre fodaralho de bom. Jogar uma campanha com o Leonel deve ser um negócio muito foda. Ouvir ou assistir uma campanha com ele narrando nem sempre é muito foda. O Nerdcast RPG de Cthulhu eu achei incrível. Combinou muito bem com o Leonel Caldela. Mas no momento da gravação desse vídeo, o Nerdcast RPG vigente é o de Widowwood. Aquele que tem um gago do... Porra, Leonel, o gago... Eita, porra! Puta que pariu, o gago do Leonel. Porra, Leonel... Mas enfim, gago à parte, independentemente da audiência estar se divertindo ou não, dá pra ver que os jogadores estão. Esse grupo de amigos claramente gosta de um negócio mais historicamente acurado, de tramas mais bem elaboradas, com camadas e tudo mais. E o octógono do Leonel, por quanto falte bastante em atuação, ele é bem recheado no resto, e a validação, na minha visão, é máxima.
Então sim, você tem que buscar se aprimorar nas 8 habilidades, principalmente nas que lhe faltam ou que o grupo quer que você tenha e você, na sua própria autoavaliação, não tem. Mas respondendo à pergunta do vídeo, o que faz um bom mestre? Validação dos jogadores. Se isso aqui te falta, é isso que você tem que buscar primeiro. E aí a gente fecha o bloco da habilidade principal, a gente vai fazer um speedrun das 8 habilidades, mas se estiver tudo bem com você antes, gostaria de pagar as contas. Barrinha! Eu tô vivendo um sonho, bicho. Esse momento da minha vida tá sendo algo que eu nunca imaginei que fosse ser possível pra mim um dia. Tô muito bem com meu filho, eu tô numa relação saudável, eu tô muito bem com a minha família e o meu ganha-pão hoje é no ramo da comunicação, que é o que eu amo fazer. Mais ainda, eu posso usar didática, que é o que eu acho que é o meu chamado, e eu comunico propagando o hobby que salvou a minha vida. Puta que pariu, eu não sei nem o que eu fiz de muito bom pra estar vivendo isso que eu tô vivendo hoje, velho. E isso só é possível graças aos membros do canal. Desde que eu saí do meu outro emprego, que me pagava muito bem, mas me adoecia. Pra viver disso aqui, a grana tá um pouco apertada. A gente nunca sabe no final do mês se vai faltar um pouco, se vai sobrar um pouco, e tá na corda bamba. Eu só não tô no vermelho consistentemente por causa da galera que assina a membrada aqui, que pagam um dinheirinho pra ajudar na produção do canal. Então, muito obrigado, de verdade, de coração a vocês, membros. Seus lindos, bebam água. Mas agora eu quero falar com você que não é membro. Você sabia que eu me esforço pra recompensar os membros do canal? Então, beleza, a membrada ainda tem aquele caráter de tô assinando pra te ajudar. E eu sou grato por isso, eu sou de verdade. Mas se você virar membro, você pode jogar na Plano Logos. Tem os emojis exclusivos, vídeos exclusivos, de vez em quando uma live exclusiva, mas principalmente a Plano Logos. É um sistema de guilda heróico no Discord que a gente se reúne pra jogar RPG em comunidade. De fato, é uma comunidade. A galera faz amizade lá, nascem campanhas com as pessoas que se conhecem lá na Plano Logos. Sem contar que o servidor, ele é amigável para iniciantes, tá? Tanto jogadores iniciantes quanto mestres iniciantes. Toma lá, é super gente boa. Então, se você tem pouquíssima ou nenhuma experiência com RPG ou com D&D e quer jogar, considere membrar. Membro Goblin é R$ 7,99 por mês. Por mês, membrou, tu vai lá, cria teu personagem com auxílio da moderação e já pode começar a jogar na hora. A membrada de nível Goblin, ela é meio que um teste, você joga do level 1 ao 5, que é a patente ferro. Aí depois você tem que fazer o teste de patente pra patente aço, e aí vem mitral, arcânio, celestita, e são detalhes. Mas cara, ainda assim, chegou no level 5, gostei do servidor, gostei do personagem que eu criei, quero a experiência cheia, quero jogar com ele até o final, até level 20. Faz um upgrade para membro Bico de Machado, que custa R$20 por mês. R$20, pô, é menos de uma pizza ruim por mês. R$20 por mês é muito pouco, não só para jogar RPG, mas também para você conhecer seus próximos amigos. Como eu disse, a turma lá é muito gente boa e de quebra tu ainda me ajuda a sair dessa pindaíba financeira aqui. Toda membrada importa. Quando um membro cancela a membrada, eu vejo e fico triste e preocupado. Quando surge um novo membro, eu comemoro e agradeço. Então não são palavras vazias quando eu digo aos membros do canal, meu muito obrigado. Ok, octógono da mestragem puta que pariante. Nome provisório. Vai notar que algumas das coisas se conectam. Por exemplo, gerência de ritmo. Uma das principais habilidades, na minha opinião, tá aí subestimada. Às vezes você tem uma cena lenta, muito tempo de silêncio, muito tempo sem ação, não vai nem pra frente nem pra trás. Mas a carga dramática sustenta. Então essa cena, ela é lenta, ela não é arrastada. Neil. Uma cena arrastada é quando ela tá lenta, mas não deveria estar. É diferente. O mestre tem que ter essa sensibilidade de entender qual é o ritmo que esse momento pede e imprimir esse ritmo. Isso casa muito com improvisação. Aí tu acha que a improvisação é só tipo, eu achei que os jogadores iam para um lado, eles foram pro outro, então eu tive que improvisar. Ok, é isso também, mas não só isso. Às vezes o grupo tá na beira da floresta, você já tem essa floresta preparada, você sabe que eles vão entrar na floresta, mas o grupo empancou.
Eles não vão nem pra frente nem pra trás, ficam andando ali de lado, olhando um pro outro, sem saber o que fazer. O momento fica arrastado, o ritmo tá comprometido. E pra corrigir o ritmo nesse tipo de caso, você tem que improvisar algo. De repente eles acham pegadas, um resto de armadilha, essa armadilha mundana não é mágica. Dar aos jogadores algo pra fazer altera o ritmo e é improvisação. Isso meio que casa um pouco também com narração e descrição. São duas coisas diferentes, tem sinergia, mas são diferentes. Narração é algo dinâmico, é algo que está se movendo, tem a ver com filme, por exemplo, enquanto que descrição é estática, como se você estivesse explicando um quadro. Tem mestres, inclusive alguns bons mestres, que não descrevem nem narram. A mesa dele fica tipo assim, 22 acerta, rola o dano. Tá, pô, 18, meu. Valeu, tu agora. Eu prefiro quando tem narração e descrição, mas não é sobre ter ou não ter. É sobre a narração e ou descrição ter a ver com o que está acontecendo. Um ataque certeiro com dano alto, ele tem que ter impacto na cena e consequências pro resto do combate. 22, bicho! Porra, no meio da batalha o orc olha pra tu e fala: tua cabeça cabe na minha boca. O que é que tu faz? Eu ataco com a espada. Onde? Lateral, na costela aqui. Beleza, mano, então finca aqui a espada lateral na costela dele, rola o dano. 18. Tá, porra, mano, 18 não é um ataque comum não. Tu fizesse o que pra chegar no 18? Eu giro a espada e puxo rasgando. Brother, quando tu enfia a espada lá no tórax do orc, ele debocha, ele fala, uma agulha, que fofinho. Mas aí tu gira a espada, ele começa a sentir dor. Quando tu puxa, sangue jorra no chão. Ele se assusta pela primeira vez, você vê medo no rosto dele, e ele bota a mão ali na ferida pra tentar, e sai cambaleando com o sangue ainda derramando, saindo por entre a mão dele. Agora é tu. Lembra que ele tá sentindo dor e com a mão aqui, tá? Danou-se, professor, que demora danada por um turno. Demora é relativo. Eu já vi filme de mais de 3 horas que passou rapidinho, e filme de 1h20 pra ser uma eternidade. Se tá bom, não importa se o combate vai demorar 2 sessões. Eles vão gostar. Mas dá pra incrementar ainda mais, justamente com finalmente chegou ela, atuação. E fala, a sua cabeça cabe na minha boca. O que é que tu faz? E ainda dá pra incrementar mais ainda com recursos externos. Quando tu enfia a espada, ele até debocha. Uma agulha fofinha. Começa a colocar a mão aqui, cambaleando. O que você fez? Aqui a gente tá falando de música, de efeitos sonoros, de mapas, de artes, de miniaturas, modulador de voz, qualquer coisa que você traga de fora para incrementar a imersão. Mas, professor, isso não é necessário. Dá para se divertir totalmente sem nada disso. Esse é o ponto, chibatinha. Nenhuma dessas 8 habilidades é necessária. Eu fiz esse vídeo porque tem um monte de gente que acha que para ser bom mestre, precisa ser bom ator. Não é necessário. Tanto quanto não é necessário ter miniaturas e mapas. Tanto quanto não é necessário botar música. Como não é necessário... Nenhuma dessas é necessária. Desde que você compense com as outras que você tem. Tem gente que chegou pra mim pra dizer, poxa, professor, eu queria mestrar, mas eu não sou bom ator. Sacode isso da cabeça, cara. Tá bom em quê? Tu consegue gerir ritmo legal? Tu consegue improvisar legal? Tu consegue criar mundos legais? Tu consegue colocar um plot? O plot tem mais a ver com dedicação, mostrar criação de mundo. Mas, bicho, você não precisa de nenhum desses 8, desde que você consiga compensar com o resto. E sim, ser um bom ator deixa a mesa melhor. Não tô negando isso, não. Da mesma forma que, para muitas pessoas, inclusive para mim, uma mesa com mapas legais, como o do cartógrafo de campanha do Clube dos Taberneiros, são parceiros do canal, junto com algumas miniaturas do mercado RPG, que também são parceiros do canal, uso o cupom PDM10, incrementam a mesa. É mais legal. Mas voltando, a gente tem aqui a ponta do octógono, que talvez seja a mais importante das 8. Mas eu não sei se é bem uma habilidade. A gente tá falando aqui da dedicação e preparação. Talvez não seja necessariamente uma habilidade, porque requer tempo, e nem todo mundo tem tempo. É por isso que eu não gosto de cobrar barato em mesa comissionada. Eu não entendo onde é que essa galera que tem 12, 13 mesas comissionadas, ou até mais, consegue arranjar tempo para preparar uma parada massa, personalizada, dedicada. Eles conseguem, tá? Eu não tô dizendo que não conseguem, não. Mestre Shimu tem 500 mesas comissionadas aí, mas todo mundo que joga com ele elogia pra caralho. Eu não consigo. Eu quero ter uma mesa comissionada. Talvez 2, no máximo 3, mas em último caso, se tiver muito liso, aí eu abro 3 mesas. O negócio é preparar com carinho, com esmero, com tempo, se animando com o que você
tá prevendo o que vai acontecer na mesa. E aí na mesa, quando alguém diz, e se em vez de a gente entrar no castelo, a gente fosse falar com aquele NPC do vilarejo primeiro? E a galera concorda, e alguém chega pra vocês, desculpa mestre, eu sei que a gente tinha combinado de ir no castelo, eu sei que você preparou o castelo, mas a gente vai pro vilarejo, não tem problema se você não tiver mapa. Você responde, bitch, please, eu preparei tudo! Mapa do vilarejo, da torre, a NPC fazendeira, guerreiro level 4 que funciona como segurança local do vilarejo, NPCs com nome e personalidade, preparou tudo. Já falei em outro vídeo, eu vou falar aqui de novo, suspensão de descrença é a arma mais forte do mestre. Então quando a galera chega num lugar, e em vez de você dizer, vamos no teatro da mente porque eu não preparei nada daqui, eu vou improvisando no caminho. Não, você diz, segue o jogo aí. Não, aqui esse é o senhor Edric, ele é um cavaleiro level 4. Ele é o guarda da... Isso casa com o que, pela minha conta, são as duas últimas habilidades, que são construção de mundo e criação de personagens. Construção de mundo eu já fiz um vídeo, esse aqui, vou deixar linkado na descrição, eu recomendo. Gosto pra caramba desse vídeo, muita gente gostou junto. Criação de personagens, eu vou fazer um vídeo ainda, mas pra não deixar você sem nada, eu vou lhe deixar com essa pergunta. Quando você vai criar um NPC importante, não precisa fazer isso pra todo NPC não, tá? Mas se é um NPC importante, que vai ser recorrente, ou aquele NPC meio peba, mas que o grupo continua voltando pra ele, ele fica importante, pergunte-se o seguinte, como é que alguém descreveria esse personagem sem falar o que ele faz, como profissão ou coisa do tipo, e qual é a importância dele pra trama? Não pode falar da importância, não pode falar do que ele faz. Vai. Uma criança pacífica que não lida bem com o peso da responsabilidade que herdou, e aí agora tem que amadurecer na marra sem querer, quer aproveitar a infância e ainda não consegue, e tem que lidar ao mesmo tempo com o peso das consequências da própria omissão. Bom personagem. Uma princesa... Não, peraí, se eu chamar ela de princesa é meio que a profissão, e também a importância dessa plot. Personagem merda, um cara sádico que é jovem e tem muito poder, então ele tortura constantemente os outros, fisicamente e psicologicamente. Ele vê pessoas como brinquedos, não como seres humanos de verdade. Personagem bom. Um louco sádico... Não, pera, eu sei que ele é louco e sádico, mas pelas outras versões dele. Nessa versão aí ele não foi tão louco, não, nem tão sádico. Um líder de uma... Não, calma, isso aí é importante, é meio que o trabalho dele, né? Personagem merda. Alô? Eu tô gravando, só se for mais tarde. Não, pô. Pera aí, deixa eu perguntar aqui. Ó, me falaram aqui que tu assistiu o vídeo até agora e não deu like. Eu acho que é mentira. Eu acho que você já deu like e se não deu, é dar agora que ouviu essa fofoca errada aqui. Eu acho. Obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e como sempre, o mestre não paga a cota da pizza.